A árvore e a língua sábia. Em uma pequena aldeia havia um pomar onde crescia uma grande figueira. Debaixo de sua sombra, um velho mestre chamado Simeão costumava ensinar as crianças. Entre elas estava um menino chamado Elias, que era conhecido por responder com impaciência sempre que alguém o contrariava. Certo dia, depois de discutir com um amigo, Elias foi até Simeão e perguntou: Mestre, por que uma palavra pode machucar tanto? Simeão colheu um figo maduro da árvore e respondeu: Assim como uma árvore é conhecida pelos seus frutos, o coração é conhecido pelas palavras que saem da boca. Na semana seguinte, um viajante chegou à aldeia cansado e triste. Enquanto alguns zombavam dele, Elias lembrou-se das palavras do mestre. Em vez de feri-lo com críticas, ofereceu-lhe água, pão e palavras de encorajamento. O homem sorriu e disse: Suas palavras devolveram a esperança que eu estava perdendo. Naquele instante, Elias compreendeu que uma língua usada com sabedoria pode curar corações. Mais tarde, Simeão abriu as Escrituras e leu um trecho da carta de Tiago, explicando que a língua é pequena, mas tem grande poder para o bem ou para o mal. Elias decidiu daquele dia em diante pensar antes de falar. Anos depois, tornou-se um homem respeitado por aconselhar famílias, promover a paz e consolar os aflitos. Sempre dizia aos seus filhos: As palavras são sementes. Se plantarmos bondade, colheremos paz. Se plantarmos amor, veremos esperança florescer. Moral inspirada na Bíblia. Deus deseja que usemos nossas palavras para abençoar, encorajar e promover a paz. Um coração cheio da sabedoria do Senhor produz palavras que trazem vida. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Tiago 1:26. Gaio e o viajante cansado. Em uma pequena cidade da Ásia Menor, vivia um homem chamado Gaio, conhecido por sua fé e por receber com alegria todos os irmãos que viajavam anunciando o Evangelho. Perto de sua casa morava um garoto chamado Levi. Todos os dias, Levi via pessoas chegando cansadas de longas caminhadas, e Gaio sempre lhes oferecia água, pão e um lugar para descansar. Certa manhã, o menino perguntou: Gaio, por que o senhor ajuda tantas pessoas que nunca viu antes? Gaio respondeu: Porque, quando servimos aqueles que trabalham para Deus, também participamos da obra que Ele está realizando. Alguns dias depois, um missionário chegou à cidade muito cansado e com as sandálias gastas. Gaio cuidou de seus ferimentos, preparou uma refeição e lhe deu uma nova capa para continuar a viagem. Levi observou tudo em silêncio. Antes de partir, o viajante agradeceu e disse: Sua bondade me deu forças para continuar anunciando as boas novas. Naquela noite, Levi perguntou: Então o Senhor também ajudou a levar a mensagem de Deus, mesmo sem viajar? Gaio sorriu e respondeu: Sim, nem todos percorrem os mesmos caminhos, mas todos podem colaborar com amor, generosidade e fidelidade. Os anos passaram e Levi tornou-se um homem conhecido por abrir as portas de sua casa aos necessitados. Sempre dizia aos seus filhos: Um gesto de bondade pode fortalecer alguém que está cumprindo a vontade de Deus. Nunca deixem de fazer o bem. Moral inspirada na Bíblia. A hospitalidade e a generosidade fazem parte da vida cristã. Quando ajudamos aqueles que servem ao Senhor e praticamos o bem, também participamos da obra de Deus. Amado, procedes fielmente naquilo que fazes para com os irmãos e para com os estrangeiros. 3 João 1:5. A lâmpada sempre acesa. Nos últimos dias do Antigo Testamento, quando o profeta Malaquias anunciava a palavra do Senhor, vivia em Jerusalém um jovem chamado Natanael, ajudante no templo. Sua responsabilidade era simples: cuidar para que as lâmpadas do átrio permanecessem acesas durante a noite. Certa tarde, um menino chamado Eliabe perguntou: Natanael, por que você acende as lâmpadas todos os dias, se amanhã terá de fazer tudo de novo? Natanael sorriu e respondeu: Porque a luz não deve faltar na casa do Senhor. A fidelidade é feita de pequenos atos repetidos com amor. Naqueles dias, muitas pessoas estavam desanimadas,
e começaram a servir a Deus apenas por obrigação. Então o profeta Malaquias reuniu o povo e declarou: "O Senhor conhece aqueles que o honram de coração. Ele jamais se esquece da fidelidade dos que permanecem firmes." Essas palavras fortaleceram Natanael. Mesmo quando ninguém percebia seu trabalho, ele continuava chegando antes do amanhecer para limpar os candeeiros, colocar azeite novo e reacender cada chama. Com o passar do tempo, outros jovens decidiram ajudá-lo. O templo tornou-se um lugar ainda mais acolhedor e muitas famílias voltaram a se reunir para adorar ao Senhor. Certo dia, Eliabe perguntou: "O que fez a diferença? As lâmpadas ou o azeite?" Natanael respondeu: "O que mudou tudo foi um coração disposto a permanecer fiel, mesmo quando ninguém estava olhando." Anos depois, já idoso, Natanael dizia aos seus netos: "Deus não mede apenas o tamanho daquilo que fazemos, mas a fidelidade com que servimos. Quem permanece constante no bem, ilumina a vida de muitas pessoas." Moral inspirada na Bíblia. Deus honra os que o servem com sinceridade e perseverança. A fidelidade diária, mesmo nas pequenas tarefas, agrada ao Senhor e se torna uma luz para todos ao redor. "Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve." Malaquias 13:18. O caminho da humildade. Nas montanhas de Edom, havia um jovem pastor chamado Adiel. Todos os dias, ele conduzia suas ovelhas por trilhas estreitas, admirando as altas rochas que cercavam sua aldeia. Certo dia, Adiel comentou com um velho viajante: "Quem mora nestas montanhas nunca precisa ter medo. Estamos protegidos por todos os lados." O viajante sorriu e respondeu: "As pedras podem proteger o corpo, mas somente Deus pode guardar o coração." Naquela semana, o profeta Obadias passou pela região anunciando uma mensagem do Senhor. Ele ensinava que o orgulho leva à queda, mas a humildade aproxima o homem de Deus. As palavras ficaram na mente de Adiel. Dias depois, uma forte tempestade provocou deslizamentos nas montanhas. As trilhas que pareciam seguras desapareceram sob as pedras. Assustado, Adiel percebeu que sua confiança havia sido colocada nas montanhas e não no Senhor. Ele orou pedindo sabedoria e encontrou um novo caminho para conduzir o rebanho em segurança. Quando voltou para casa, disse ao viajante: "Agora compreendo. A verdadeira segurança não está na altura das montanhas, mas na fidelidade de Deus." O viajante respondeu: "Quem anda humildemente com o Senhor nunca caminha sozinho." Anos mais tarde, Adiel ensinava essa lição aos seus filhos: "Nunca deixem o orgulho tomar conta do coração. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o refúgio que jamais falha." Moral inspirada na Bíblia. O orgulho pode nos afastar de Deus, mas a humildade nos conduz à sua proteção. Quem deposita sua confiança no Senhor encontra segurança em qualquer circunstância. A soberba do teu coração te enganou. Obadias 1:3. A chuva da esperança. Em uma pequena aldeia de Judá, vivia um agricultor chamado Naor. Seu filho Samuel adorava correr pelos campos verdes e ajudar o pai a plantar sementes. Mas certo ano, uma grande seca caiu sobre a terra. Os riachos secaram, a terra rachou e as plantações murcharam. Os moradores ficaram desanimados, perguntando se algum dia voltariam a colher. Samuel olhou para o céu sem nuvens e perguntou ao pai: "Será que Deus se esqueceu de nós?" Naor colocou a mão sobre o ombro do menino e respondeu: "Não, meu filho. Às vezes Deus nos ensina a esperar antes de nos mostrar sua provisão." Naqueles dias, o profeta Joel percorreu as cidades anunciando: "Voltem o coração para o Senhor, porque Ele é misericordioso e fiel. Confiem nele, pois no tempo certo enviará restauração." As palavras do profeta despertaram esperança no povo. As famílias passaram a se reunir para orar, louvar e buscar a Deus com sinceridade. Poucos dias depois, nuvens começaram a surgir no horizonte. Logo, uma chuva abundante caiu sobre a terra. Os campos voltaram a ficar verdes, os riachos encheram novamente e a alegria tomou conta da aldeia. Samuel correu pelo campo, sentindo a chuva sobre o rosto, e perguntou: "Pai,
Foi a chuva que trouxe nossa esperança de volta? Naor sorriu e respondeu: a esperança voltou quando decidimos confiar em Deus. A chuva foi apenas a resposta visível da fidelidade do Senhor. Anos mais tarde, Samuel ensinava essa história aos seus filhos. Sempre dizia: nunca deixem que a seca das circunstâncias apague a fé. O Deus que envia a chuva também renova a esperança dos que esperam nele. Moral inspirada na Bíblia: Deus é poderoso para restaurar o que parecia perdido. Quem permanece firme na fé e busca o Senhor encontra esperança, renovação e alegria no tempo determinado por Ele. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Joel 2:23. Jó e a árvore da colina. Nas terras de Uz, havia uma colina onde crescia uma antiga amendoeira. Um jovem pastor chamado Eliú gostava de descansar à sua sombra depois de cuidar das ovelhas. Certo ano, uma forte tempestade atingiu a região. Os ventos quebraram muitos galhos e a árvore ficou quase sem folhas. Ao vê-la, Eliú comentou: ela nunca mais será a mesma. Naqueles dias, Jó caminhava pelos campos e ouviu as palavras do rapaz. Com serenidade, aproximou-se da árvore e disse: olhe com atenção para o tronco. Eliú percebeu pequenos brotos surgindo entre a casca rachada. Ainda há vida! Exclamou. Jó respondeu: enquanto Deus concede vida, sempre existe esperança. Nem toda tempestade anuncia o fim. Algumas apenas preparam um novo começo. As semanas passaram. Com a chegada das chuvas, a árvore voltou a florescer. Os pássaros retornaram aos seus galhos e sua sombra tornou-se ainda mais ampla. Eliú perguntou: como ela conseguiu se levantar depois de tanto sofrimento? Jó sorriu e respondeu: porque suas raízes permaneceram firmes. Assim também acontece com quem confia no Senhor. As dificuldades podem atingir os galhos, mas Deus fortalece as raízes da fé. Anos mais tarde, Eliú levava seus filhos até aquela colina e apontava para a árvore. Então dizia: nunca julguem uma vida pelo tempo da tempestade. Esperem pela obra que Deus ainda fará. Moral inspirada na Bíblia: a esperança permanece viva quando nossas raízes estão firmadas em Deus. Mesmo em meio às maiores provações, o Senhor pode renovar as forças e restaurar a alegria. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Jó 14:7. A trombeta do amanhecer. Durante a caminhada de Israel pelo deserto, cada dia começava com um som conhecido: o toque das trombetas de prata. Um jovem chamado Elidade observava os sacerdotes e perguntou ao seu avô: por que eles tocam as trombetas todas as manhãs? O avô respondeu: porque Deus é um Deus de ordem. Quando a trombeta soa, cada tribo sabe o momento de caminhar, parar ou reunir-se diante do Senhor. Elidade gostava de correr à frente da caravana, mas um dia se afastou tanto que perdeu de vista sua família. Assustado, não sabia para onde voltar. Foi então que, ao longe, ouviu novamente o som das trombetas. Seguindo aquele chamado, encontrou o acampamento de Israel em segurança. Naquela noite, perguntou a um sacerdote: e se eu tivesse ignorado o toque? O sacerdote respondeu: você teria continuado perdido. A voz de Deus sempre conduz seu povo ao caminho certo. Desde aquele dia, Elidade passou a prestar atenção antes de dar qualquer passo. Aprendeu que nem sempre o mais importante era caminhar depressa, mas caminhar na direção que Deus indicava. Quando se tornou pai, reunia seus filhos ao amanhecer e dizia: antes de começarem qualquer trabalho, escutem a voz do Senhor. Quem segue sua direção nunca anda sozinho. E, sempre que as trombetas ecoavam pelo deserto, o povo lembrava que Deus ia adiante deles, guiando cada jornada. Moral inspirada na Bíblia: Deus guia aqueles que aprendem a ouvir sua voz e a obedecer a sua direção. A verdadeira segurança não está em seguir nossos próprios caminhos, mas em caminhar conforme a vontade do Senhor. Ao som das trombetas, toda a congregação se reunirá diante de ti, à porta da tenda da congregação. Números 10:3.